Tem esse ponto também é muito importante, né? Em São Paulo, por exemplo, que o PSD, teoricamente, tá apoiando o Tarcísio de Freitas, mas o próprio Tarcísio não apoia, né, o Ronaldo Caiado para a presidência Sim, da República. Ele apoia o sim, Flávio Bolsonaro, que é um pouco do que você claro, está isso. trazendo, né, professor? Isso. E é interessante, e São Paulo é um caso muito bom, além de ser crucial, Uhum. desenho nacional, São Paulo é uma coisa, digamos, fundamental para o futuro do país, né? Haddad vai perder, Haddad e Márcio França, anunciado ontem, Márcio França o vice Isso. dele. Vão perder, me corte de vez daqui, se for o contrário, o Haddad é um excelente quadro do PT, uma figura seminal, só que não tem apelo eleitoral. Vai perder para o Tarcísio, esse é um fato dado, na minha opinião. Meus amigos petistas vão bater em mim na sequência. Mas, enfim, em São Paulo, o governo federal tem que manter o Senado. 2 vagas. Vamos de Simone e vamos de Marina, podemos ganhar 2 vagas. E o Senado vai ser muito importante. Mas parte de São Paulo. Muita coisa parte de São Paulo nessa disputa nacional. E é interessante isso, né? Não é que seja bairrista, que eu sou paulista, né? Moro em São Paulo, mas é uma coisa que puxa a política brasileira. Então, essa questão paulista, essa disputa paulista, chama a gente para um outro jogo e a gente fica assim, olhando e acompanhando a partir daqui. Mas aqui é muito importante. Em relação a 2022, por exemplo, é por isso que o presidente Lula também convoca Haddad para perder, que tem esse entendimento, de novo. Chama para perder. Mas ele ajudou, mesmo com a derrota, ex-ministro da Fazenda, né, nesse terceiro governo do presidente Lula, o Fernando Haddad, ajuda lá em 2022 ao presidente Lula avançar muito em São Paulo. Então ele perde em São Paulo como governador para Tarcísio de Freitas, mas a campanha foi muito bem sucedida para espalhar o presidente Lula por um estado, por exemplo, o interior era até ali majoritariamente da direita ali, né? Olha só, eu vou te falar, eu e o Álvaro Maimone, meu sócio, a gente fala, São Paulo tem o corredor da Anhanguera, ultra conservador. Você vai descendo, a minha cidade, eu nasci americana, pelo amor de Deus, sai de baixo. Então é isso, para o bem e para o mal, não estou defendendo ninguém, mas é ultra conservador. E não tem como você mudar isso, virar essa chave. Essa chave não existe para virar. Então, quando vem ter um Haddad, é muito melhor do que um Boulos, por exemplo. O Boulos vira muito mais bruxo, mais monstro do que um Haddad. Vamos conversar. Só que o Haddad, na gestão Lula 3.0, o terceiro governo, se tornou uma figura e negociou muita coisa boa. Nós agradecemos reforma tributária e questões importantes aí que vieram, que ele fez. Então, nesse sentido, ele realmente foi uma figura, uma personagem importante. Agora, para disputar São Paulo nas condições atuais, que sempre se deram, inclusive contra o Tarcísio, nessa situação, nesse cenário atual. André, pra gente encerrar aqui esse resumão que a gente tá fazendo desses 2 pré-candidatos, a gente também comentou do Ronaldo Caiado, mas tem um outro fenômeno, a gente coloca de vez em quando aqui como fenômeno, porque no nosso chat aqui, exatamente, todo dia tem muita gente perguntando do Renan Santos ou falando do Renan Santos, e realmente, depois ali dos áudios do Flávio com o Daniel Vorcaro, em muitas pesquisas o Renan vem subindo, passando o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, como a terceira opção. Ele quer essa figura outsider, né? Ele não é do meio e vem batendo nos dois, né? No lulismo e no bolsonarismo. Olha, o Renan, olho nele, é que nem o Ryan na seleção brasileira. Olha o Ryan, olha o Renan. Piada, sem graça, mas tudo bem. Tá valendo. Rimou sem graça. Vamos lá. Mas o Renan é uma figura interessante desse movimento original lá atrás, em 2013, olha isso, meu Deus do céu, dos movimentos que trouxeram o Bolsonaro de um deputado federal nichado dos militares para presidente da República. Começou assim, a gente teve as manifestações que começaram em junho de 2013 e afins, ok? O Renan se espelha nisso, então é uma coisa a se pensar. Não vejo o carisma que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro tem um grande carisma, o Renan não tem. Só que ele está no jogo. Ele está no jogo no momento que a sociedade, me parece, está cansada da política, das eleições. Eu vou ter que voltar de novo. De eleição, pô,
quero ficar em casa, domingão, quero fazer churrasquinho aqui com a família, alguma coisa assim. Pensa nisso. Mas o Renan, nesse sentido, se apresenta como uma figura que pode se colocar como algo mais pesado. Ele vai chegar. Talvez ele seja o novo Enéas, né? O novo Enéas. Lembra do Enéas? O novo Enéas! No 89 e 94, ele foi terceiro colocado. Ele ficou atrás do Fernando Henrique e do Lula. Ele foi terceiro colocado, bem votado. Botou o Prona, o então Prona, que se juntou depois. E depois, em 2002, ele foi o deputado. Confirma para mim depois. Eu acho que é isso mesmo. Ele foi o deputado federal mais votado do país em São Paulo, né? Ele levou 5 com ele. O Prona, teve 117 votos. Olha, minha memória. 117 votos, o quinto chamado por ele, pela regulação nossa, eleitoral nossa. Mas, enfim, o Renan é um perigo para a direita. Nós temos que discutir isso daqui. Esse cara chegou. E aí? Vamos conversar? Essa é a coisa. E talvez seja bom, até, pensemos nisso, pro governo. Eleição 2026 está aí, 2030 está longe, é outra coisa. O Lula não estará aí mais, vai ser outro candidato. Haddad, Padilha, whatever. Dino, muita gente fala Flávio Dino. Isso é para 2030. Vamos jogar para frente. Mas o Renan se coloca como um nome que vai aparecendo. Essa é a condição, opção, a estratégia dele hoje. E é interessante isso. Nós, como observadores políticos, a gente gosta de ver isso. Os caras estão se mexendo. Exatamente. São essas movimentações que vão... É tipo movimentação de placa tectônica, né, professor? A gente tem falado essa semana xadrez. Sobre isso. Eu não sou professor, não chamo professor. Mas é xadrez. É um xadrezão que você vai mexendo as peças com calma ali, né? Torre pra cá, o cavalo pra lá. O bispo, perdi um bispo. Oxe, velho. Eu como enxadrista posso falar isso. André César, cientista político, esteve com a gente aqui para falar sobre essas últimas movimentações no cenário político das pré-candidaturas para 2026. A gente volta a conversar com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, bom dia para todos e bom fim de semana para nós. Exatamente. E vai Brasil, hein? E vai Brasil, vai Brasil. A ideia é essa. Tchau, valeu, viu?